Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Quem gosta do frio? Eu gosto do frio. Moderado. Como bom paranaense, né? A gente come melhor, a gente veste melhor. Só é ruim para acordar cedo. E fazer um montão de outra coisa, tomar banho. Ainda bem que no frio não precisa tomar banho, né, irmão? Hã? Dizem, né? Eu queria compartilhar um texto com vocês, uma mensagem. E eu queria falar sobre algumas coisas. Queria que essa palavra, eu creio que ela pode nos edificar essa noite. Fui muito edificado ontem pela palavra do pastor. Sempre é gostoso ouvir a palavra. Algumas pessoas já cansaram de ouvir o pastor Ednei falando aqui na frente, né? Sempre que a gente pode, a gente sim convida algumas pessoas, mas às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, por que só você prega na igreja? Não sou só eu, né? Mas somente de domingo. Primeiro, irmãos, porque Deus nos deu um chamado, amém? E Deus nos deu a responsabilidade como pastor sobre ovelhas, amém? De conduzir o povo. Então, quando a gente está trabalhando como ministério, você tem um projeto, um planejamento de conduzir aquele projeto até, no caso de uma empresa, você quer chegar ao sucesso, não é verdade? Um arquiteto, um engenheiro, ele faz um plano de uma obra e o objetivo é concluir aquela obra. Como a igreja também. O projeto da igreja é ganhar as vidas, capacitar essas vidas, né, restaurar e levar o mais limpas, bonitas para a presença de Deus. Eu digo na figura do casamento, amém? Nós temos que apresentar a noiva sem mácula, sem mancha, né? E tratada ao Senhor. Então, essa é a minha missão como igreja. Então, nós sempre vamos ter pessoas ministrando a palavra, mas lembre de uma coisa, Moisés conduziu o povo por quantos anos? 40 anos. Irmãos, de vez em quando vai vir alguém aqui, e sempre que a gente puder, para dar recado, mas a responsabilidade de conduzir o povo é nossa, amém? Então, por isso que a gente está aqui, a gente tem responsabilidade, nem sempre a gente consegue estar perto de todo mundo, abraçar todo mundo, chorar com todo mundo, mas a gente está aprendendo também, está se esforçando o máximo. A única diferença, irmãos, de Moisés e nessa história é que eu vou entrar em nome de Jesus, viu? Moisés não entrou, né? Nós vamos entrar juntos, tá bom? Na terra prometida, na Nova Canaã. E eu queria falar hoje sobre prioridades, sobre ansiedade, sobre preocupações, né? Talvez você é ansioso. Quem é ansioso aqui? Né? Tem gente que é ansioso. A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade afeta o emocional, afeta o físico, né? Afeta o espiritual. Uma pessoa ansiosa, quais são os sinais físicos de uma pessoa ansiosa? Come bastante? Sim, às vezes comer além da conta é um sinal de uma pessoa ansiosa, que está numa crise ali, de repente, sim. Roer unha, que mais? Ficar balançando a perna, né? A minha esposa fala que é igual velho, né? Eu nunca reparei se é só velho que balança, sabe? Que fica assim com o negócio. Assim, parece que quanto mais fala, dá mais vontade de balançar, né? Tem gente que arranca cabelo, né? Tem gente que faz o que mais? Não, é gente normal, Getúlio. Arrancar calo na mão, pele, isso aí já está chegando. Mas é verdade, tem gente que come pele, né? Fica caçando pelinha e tal. Sinais físicos que a gente pode olhar, essa pessoa pode ser ansiosa. Quais são os sinais emocionais de uma pessoa ansiosa? Que afetam, no caso, o comportamento também. Uma pessoa ansiosa, como que ela sente, como é que ela expressa isso? Estresse. Age por impulso, é verdade, muito bom. Toma decisões precipitadas, não para de falar. O medo também é quando você está aguardando alguma coisa e você está apreensivo daquilo lá. Também insônia, né? Tantas coisas afetam a gente. Dor de barriga também, é verdade, né?
Às vezes você está aguardando. Quem já foi aqui, criança, e foi fazer aquela viagem da escola, não é assim? Então, aquela que você não dorme de noite, já dor de barriga, tudo isso, sinais físicos. E sinais espirituais de uma pessoa ansiosa? O que a gente poderia dizer, uma pessoa ansiosa? Vulnerabilidade, né? Inconstância, e várias outras coisas. Falta de fé, muito bom. Aí aquela questão de você tomar decisões precipitadas que você faz pela força do seu próprio braço, não aguarda o Senhor, né, agir. Então a ansiedade, ela está presente na nossa vida. E a cada dia mais, irmãos, a ansiedade está relacionada sempre ao tempo, não é verdade? O tempo anda junto da questão da ansiedade. E os tempos mudaram, a ponto de que parece que a cada dia mais nós temos menos tempo para fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Me diz quando foi a última vez que você, num final de tarde, você sentou na calçada, na frente da sua casa e ficou conversando com seus amigos, vizinhos, né? Quando foi a última vez que você deixou o seu carro na garagem e falou assim, vou lá na casa da minha amiga, sabe? A última vez que você foi ao cinema, a última vez que você, sabe, coisas simples, mas você fala, cara, eu não tenho tempo mais para isso, né? A gente vai agregando sempre mais coisas, né? Eu lembro ainda do interior, né? Quando eu era criança, ali 7, 8 anos, a gente conversava hoje na casa da minha mãe, que a gente, final de tarde, se sentava numa roda, na praça, para contar causo, mula sem cabeça, você já viu aquelas histórias? Aí vem os tiozinhos ficar contando, a gente ouvia aquilo, não dormia de noite, né? A gente, na adolescência, jogava bola, né? Agora a gente não consegue tempo para algumas coisas. Então, não só parece, mas muitas coisas foram acrescentadas na nossa vida que tomam o nosso tempo. Se você voltar 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos muitas coisas. O que a gente não tinha há 20 anos atrás? O que a gente não tinha? Celular, internet, WhatsApp. Só vão ficar por aqui. Só essa questão da internet, celular e tal, toma algum tempo da sua vida? Sim, é útil, melhorou muito, né? Melhorou muita coisa, você ganhou muito tempo, porque antes às vezes você tinha que ir no banco, agora você faz uma transferência pelo celular, isso é muito bom. Por outro lado, nos toma muito tempo de outras coisas, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que aumentam as atividades, que a gente vai absorvendo, vai abraçando, tem coisas que são essenciais na vida e que nós não podemos deixar. Quando se, por exemplo, falando de família, de filhos, de namoro, de casamento, né, tudo isso parece que está sendo oprimido, exprimido para a gente conseguir fazer as outras coisas que a gente acrescentou, nossa vida com Deus. E eu queria falar disso, né, eu queria usar aqui, tentar com os irmãos fazer uma dinâmica. Aqui eu tenho um vidro vazio que representa a nossa vida, amém? E aqui eu queria trabalhar a ideia de como que nós podemos administrar o nosso tempo em relação ao que é prioridade, como que isso afeta a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa vida com Deus e a nossa vida com as pessoas que a gente se relaciona, tá? Então eu queria usar esse exemplo aqui do pote vazio. E você sabe que é chegar no final do dia e você ter aquela sensação de que alguma coisa está faltando, alguma coisa ficou para trás e você não conseguiu concluir os objetivos que você tinha naquele dia, não é verdade? Pode ficar alguma coisa para amanhã, pode ser uma roupa para lavar, pode ser um projeto no trabalho, pode ser um tempo de qualquer coisa, uma conta para pagar. Então, essa sensação de que nós estamos sempre vivendo atrasados ou alguma coisa assim, nos gera essa ansiedade. Então, às vezes não sei se você já se pegou, por exemplo, num dia de folga, amanhã é feriado, né? Quem está de folga amanhã é feriado, e você tem o prazer, irmão, de desativar o seu despertador. Talvez você acorde às 5, talvez às 6, talvez às 4, eu não sei.
e você imagina assim, deitando hoje, sem se preocupar com que hora você vai dormir, e você pensa assim, cara, vou acordar umas 11, vou acordar umas 10, vou acordar meio-dia. Aí quando você acorda, assim que você olha, 5 minutos antes do horário que você acorda normalmente durante a semana. Não é? Esse, ao mesmo tempo que te dá uma raiva, isso te dá uma alegria, porque você pode voltar a dormir de novo. Mas nós nos acostumamos com isso, tá? Então, eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33 e 34. E é uma referência que eu queria caminhar, olhar, talvez tenha um olhar diferente nessa palavra, a respeito de administrar o nosso tempo, a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Se você vier de Mateus aqui no capítulo 5, ele vem falando do Sermão do Monte. Jesus ele traz uma pregação tremenda aqui sobre um Sermão do Monte. Ele vai ensinar a oração. E quando chega no final do capítulo 6, vai falar dessa questão das solicitudes da vida, da ansiedade. Lucas também no capítulo 12 diz isso lá. Lucas vai escrever também. Vamos lá, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gente, no versículo 34, ele fala, não vos inquieteis, não andei ansiosos. E é muito difícil, parece, se a gente analisar essa palavra, fala assim, não, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. É fácil não se preocupar com o dia de amanhã? Não é fácil. Agora ele termina dizendo assim, basta a cada dia o seu mal. Por quê? Porque nós já temos coisas hoje para resolver. Os problemas de amanhã, a gente vai resolver quando? Amanhã. Quando eu trago para hoje algo do amanhã, que eu não posso resolver hoje, mas só amanhã, isso é ansiedade. Então, se eu tenho que acordar, se amanhã eu tenho uma entrevista. Quando que é a entrevista? Amanhã. Se eu estou hoje preocupado, ansioso, não consigo comer, não consigo dormir, não consigo fazer isso, isso significa que eu estou trazendo algo do amanhã que eu não vou conseguir resolver hoje, para hoje. Isso afeta, porque isso rouba meu tempo, minha atenção. O tempo, de repente, que eu poderia ter com meu filho, com a palavra de Deus, de lazer, com qualquer outra coisa, mas eu estou ocupando com aquilo que ainda está por vir. Tá? Então, eu queria pedir a ajuda de alguém. Quem que pode me ajudar aqui? Vem cá, Tulhão. Ok, vamos fazer exercício. Posso exercício? Sobe aqui. Então, aqui eu tenho alguns elementos. Eu queria trabalhar em cima de 3 coisas que essa palavra aqui vai dizer para nós. 3 coisas aqui eu queria observar. Qual é a primeira coisa? Que dá em ordem de prioridade, amém? Dá em ordem de importância. O que é a primeira coisa? Que a gente buscar o quê? Reino de Deus, o reino. A segunda coisa é o quê? A justiça. E a terceira coisa que vem naturalmente? As outras coisas. Essas outras coisas estão relacionadas às coisas básicas. Comer, beber, vestir. Se você ler versículos anteriores. Então, qual que é a ideia? Imagine que aqui é a tua vida, aqui é a minha vida, e estamos vazios. Então, eu vou trabalhar com alguns elementos que vão representar reino, justiça e outras coisas. Então, tudo isso tem que caber numa vida, ok? 24 horas tem que caber dentro de um dia. Tem coisas que não cabem dentro de um dia. Então, nós temos que nos contentar com aquilo que é de hoje. Então, nós temos que administrar o nosso tempo, a nossa vida com o que é de hoje. Então, por exemplo, eu tenho aqui essas bolas que representam o reino. Elas são maiores porque tem uma escala de prioridade maior. A gente vai trabalhar a ideia. Coloca aí, Tulião, já que você está me ajudando, as bolinhas brancas, meu auxiliar aqui, tá? Ok, e o objetivo aqui é que essas coisas ocupem a minha vida. Mas se alguma coisa ficar para fora, significa que eu não estou desfrutando, ou isso não tem utilidade, não é verdade? Então eu não consigo fechar. Então eu tiro
para, então, essa é a minha vida. Então, tem coisas em nós que nós excluímos da nossa convivência porque não cabe no nosso tempo, na nossa vida. Essas bolas brancas aqui representam, então, o reino. E elas cabem perfeitamente aqui dentro, ok? Agora, vamos fazer o exercício. Vamos tirar aqui, Tulião. Nós vamos pegar aquela vermelha ali. Isso. Essa vermelha aqui. Não, essa aqui, perdão. É que isso aqui não é vermelho, né? Isso aqui é o quê? Todo vermelho. Coloca aqui um pouco do que está aqui. Isso aqui é o arroz. E nós vamos colocar alguma coisa, nós vamos fazer um exercício. Pode colocar um pouquinho mais. Ok, tá bom. Isso aqui é uma segunda coisa que eu vou apresentar. Agora, coloca de novo as bolas brancas aí, ô Túlio. Então, eu coloquei algo que em escala de importância é menor, e aqui o Túlio vai colocar as mesmas bolas brancas. O que acontece, irmão? Não vai caber, ok? Porque a ordem das prioridades está invertida. Então, nós não vamos fazer esse exercício, tá? Agora nós vamos tirar lá as bolas brancas, e Túlio, eu vou pedir para você colocar de novo aqui dentro. Pode virar. De novo aí, sem derrubar, né, se possível. Ok? Então, o arroz vai ser as outras coisas, são coisas menores da nossa vida. Então, se eu colocar as coisas menores primeiro na minha vida, pode ser que o reino não caiba, eu não consiga absorver, eu não consiga viver isso. Ok, agora tem uma outra situação, só vou dar um exemplo. Aqui tem bolinha de gude, ok? Vai representar, então, aqui, justiça, ok? Se eu fizer o mesmo exercício de colocar e depois tentar colocar as outras coisas, vai transbordar e não vai caber isso na minha vida, ok? E o que você percebeu quando eu joguei as bolinhas? Não faz muito barulho? Porque esse vaso, ele é de vidro, e é algo sensível. E a Bíblia fala que a nossa vida é como um vaso de barro, é algo sensível. Então, qual que é a ideia? Antes de qualquer coisa, irmão, você que está nos visitando essa noite, para colocarmos qualquer coisa na nossa vida, porque a Bíblia nos ensina assim, que quando o Senhor vem, Ele amarra o valente, e a casa, ela fica o quê? Vazia, limpa. Então, está limpinho aqui o vaso e está vazia. Se a gente não colocar algo aqui dentro, o inimigo volta com mais 7, e a condição dessa casa é pior do que a primeira. Primeira coisa, então, essa noite, para a gente caminhar nessa palavra, a nossa vida não pode ser vazia. Nós temos que enchê-la, de completá-la, mas de coisas que edifiquem, como o Senhor está ensinando na sua palavra. Então, você percebeu que quando eu coloco aqui essas coisas, houve um grande barulho. Então, tem coisas, irmãos, que nós não suportamos. Tem coisas na nossa vida que se a gente jogar, se a gente colocar, nós não suportamos. Por exemplo, tem pessoas que não suportam o casamento porque não estão preparados para ele. É ou não é verdade? Tem pessoas que podem arrumar um emprego, mas eles não estão preparados, qualificados profissionalmente para aquela função e pode se frustrar ou pode perder aquela oportunidade, não é verdade? Então, como que eu posso trazer algo para a minha vida se eu não estou pronto para aquilo? Tem pessoas que querem servir a Deus. Não, eu quero servir, quero estar aqui em cima, quero ter um ministério, quero pregar a palavra. Mas tem brecha na vida que não lhe permite, não tem um testemunho que lhe qualifique, que faça com que o ministério dele permaneça e que os frutos permaneçam. Você está me entendendo? Então, às vezes, a gente tem uma sede de se encher de coisas na nossa vida, mas tem coisas que nós não estamos preparados. Você vai casar, você está preparado para casar? Você está preparado para suportar, para dar suporte para uma família? Você está preparado para ter um filho? Você está preparado para a vida profissional? Você está preparado para o ministério? Nós temos que buscar sempre estar prontos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E eu vou te dizer uma coisa, algo que vai aliviar e vai te ajudar a viver todo o novo processo é Jesus Cristo na nossa vida. Ele é a base de tudo, amém? A Bíblia nos ensina que o Senhor colocou na rocha. Quem que é a nossa rocha? A Bíblia fala que o homem prudente é aquele que constrói a casa em cima da rocha, porque a rocha tem estrutura para suportar uma casa mais do que a areia. Então eu vou colocar aqui uma peça de borracha, representa quem que é a base de tudo na nossa vida? Jesus Cristo. Então eu vou fazer um exercício aqui.
Não é diferente? Então, amado, se você não tem Cristo na sua vida, você não consegue suportar nem coisas básicas. Por exemplo, tem coisas que são simples. Ir na praia é algo essencial para a vida? Em alguns momentos né? A gente está tão estressado, como uma praia, uma água salgada faz bem para a gente, não é verdade? Agora, um simples ir à praia, por mais que seja algo, não é uma prioridade na vida, mas se nós não tivermos Cristo em nós, pode ser uma perdição para nós. Porque nós vamos à praia, vou dar um exemplo assim, e eu não estou preparado para lidar com as tentações. Eu estou falando visual, de repente eu vejo uma mulher que está expondo o seu corpo, mas eu sou imaturo, eu não tenho a base, eu não tenho a salvação, eu não tenho estrutura e peco só de olhar. Então significa que Cristo tem que vir antes de qualquer coisa na nossa vida. Amém? Você tem Cristo na sua vida? Então, se não tem, clame pela pessoa de Cristo. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu não consigo fazer coisas básicas, eu me sinto limitado para fazer coisas pequenas. Por quê? Porque não temos uma base segura na nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, eu vou colocar uma base, e temos aqui, então, o que representa, Túlio, vamos deixar aqui, e vamos colocar aqui, então, pode deixar essa, pode deixar aí. E aqui, irmãos, também, só para falar para você, minha esposa veio de Tupperware, não só estou dizendo, né, mas eu digo para você que é um negócio muito bom, brincadeira. Então, vamos lá. Se eu colocar as coisas erradas, na ordem errada, ô Túlio, eu acho que para você não ficar meio, senta ali para a gente ficar exposto, você vai roubar minha atenção, que você é mais bonito que eu. Na hora das bolinhas aqui eu te chamo. Obrigado mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que vai priorizar aqui, qual que é? O reino. Na questão aqui, o reino é o quê? São as bolas maiores. O que então que eu tenho que colocar primeiramente na minha vida? O reino de Deus. Aqui foi o que consegui do reino sobre a minha vida. Irmãos, eu consigo colocar mais aqui? Por quê? Porque é o suficiente para a minha vida. Você sabe que tem muita gente que anda sobrecarregado porque tem colocado coisas a mais na sua vida, mais do que ele pode suportar? Mesmo que seja do reino. Sabia disso? A gente quer fazer tanto que a gente quer ser melhor do que Deus. A gente quer abraçar uma missão maior do que aquilo que Deus deu para nós. Então, mesmo que seja bom, mesmo que seja do reino, a gente precisa ter sabedoria, irmãos, para saber qual é a medida que Deus tem para nós. A cada um tem Deus dado uma medida, amém? Às vezes você vai ver uma pessoa que se desdobra, que ela faz, que ela acontece, ela faz mil coisas que você vai ver que tem a ver com o reino. E tem outros que não tem tanta desenvoltura. Por quê? Porque não é para ela. Por isso nós precisamos de sabedoria do Senhor, amém? Então, o reino. E o que a gente poderia dizer que é do reino para nós? Tem alguma opinião? Quando a gente imagina buscar primeiro as coisas do reino, a gente pensa que é lá de cima, não é? As coisas lá, coisas difíceis, coisas inalcançáveis, coisas espirituais. Quando se fala buscar o que é do reino, a gente imagina que a gente vai ficar orando o dia inteiro na igreja, falando em línguas, curando os enfermos. A gente vai virar, né, alguém aí que só faz coisas espirituais. Irmãos, aquilo que é do reino não é essas coisas que a gente acha como espiritual. Eu vou dar um exemplo para você de alguns textos. Eu vou dizer as referências, caso você queira anotar. Se você não conseguir, não tem problema, mas se quiser depois, tem aqui a anotação, você pode ter, ok? Mas olha só, Jesus sempre falava por parábolas, dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a alguma coisa, não é? E a gente vai perceber que ele usa coisas do dia a dia, do cotidiano, para comparar, para nos dar uma ideia de como é o reino. Então o reino de Deus, ele vai além da espiritualidade. Ele está ligado a coisas do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 26, a palavra diz assim, Jesus fala, um homem que lança a semente na terra. Vai falar que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. O que esse homem está fazendo quando ele está lançando a semente na terra? Trabalhando, ok? Lá em Marcos 4:30, vai falar assim, como um grão de mostarda. Também algo que é do cotidiano, da culinária. Como o fermento, lá em Lucas 13, vai falar algo também do trabalho ali de dentro de casa, do trabalho do lar. Um tesouro escondido no campo. Também vai falar lá em Mateus, está relacionado a esse trabalho no campo. Um homem que busca boas pérolas.
Um homem que busca boas pérolas também está trabalhando, está buscando enriquecer, está buscando sustentar a sua família. Está lá em Mateus 13. Mateus 13 também fala, uma rede lançada ao mar, relacionado também ao trabalho. Lá em Mateus 20 vai falar um pai de família, um trabalhador que vai contratar lá os seus funcionários. E lá em Mateus 25, em Mateus 22 vai falar assim, como um rei que celebra as bodas, está relacionado a governo. E também em Mateus 25 vai falar das 10 virgens que estão se preparando para um casamento. Então, as referências que Jesus vai falar a respeito de reino de Deus são coisas do cotidiano, do dia a dia, algo que é básico. Irmãos, reino de Deus não é só coisas espirituais que a gente imagina do invisível, mas reino de Deus, que é a prioridade da nossa vida, são coisas que talvez você não achava que fosse. Por exemplo, família. Sabia que família é coisa do reino de Deus? Vou ler um texto para você. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Vamos lá, vai falar de relacionamento, vai falar de casamento. A família. Ah, pastor, eu sou jovem, minha mãe vive pegando no meu pé, porque ele falou assim, por que você já não leva a sua mala e dorme lá na igreja? Pastor, eu preciso dar mais tempo para minha família. Pastor, eu sei que vive falando, é isso que a gente está falando, então para de fazer as coisas para o Senhor e vai lá cuidar das coisas da família. Vamos lá, 1 Coríntios 7, 32. Pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, faz o quê? Cuida das coisas de quem? Do Senhor. Em como há de agradar a quem? Quando eu falo que alguém que é solteiro, que cuide das coisas do Senhor e procure agradar ao Senhor, significa que essa pessoa tem que viver dentro da igreja? Tudo que ela fizer, seja para agradar a quem? A Deus, ok? Mas quem é casado, cuide das coisas de quem? Do mundo, olha só. Em como há de agradar a sua? Olha só, o homem, o solteiro, ele procura agradar a Deus todo o tempo. Viver uma vida íntegra. Agora, o casado, ele agora tem que agradar a quem? A esposa. A mulher, versículo 34, e está dividido. O homem agora, depois de casado, irmãos, ele está dividido. Ele tem que cuidar das responsabilidades da vida e suprir o casamento. Amém? O jovem, ele em todo o tempo, ele agrada o Senhor, cuidando das responsabilidades da vida. Agora, o homem casado, ele cuida das coisas que é do Senhor, mas também está dividido para cuidar daquilo que é da sua vida, do seu casamento. Então, família é uma prioridade, uma das prioridades que nós temos da vida. E nós falamos ontem no culto de casais, de um pouquinho de prioridades, até o pastor citou, mas precisa ser algo que nós temos que priorizar, porque isso faz parte do reino de Deus na terra. Amém? Porque através da família, irmão, o reino de Deus está sendo pregado. Eu posso ser pastor aqui na igreja e pregar coisas espirituais. Deus pode me usar em dons, em curas, em um monte de coisas. Mas se a minha família não for uma família que caminha segundo a palavra de Deus, ela expressa o reino de Deus aqui na terra? Não. Então, a família tem que ter prioridade na nossa vida. Outra coisa que tem prioridade, irmãos, que é do reino, igreja. Ok? Igreja. Aquilo que é do Senhor. Em Jeremias 48:10, fala assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Está falando que maldito é aquele que quando faz algo para o Senhor, faz de qualquer jeito, e maldito é aquele que poderia estar fazendo, mas ele faz o quê? Ele não faz. Ele dá o exemplo de guerra. Ele está dando exemplo como se imagine que tem uma guerra, e o teu povo, a tua cidade, o teu país está em guerra, está lá na frente, no caso aqui na espada, então há sangue, há atividade, mas você faz o quê? Você pega, guarda a sua espada e fala assim, vou ficar na minha casa. Então, maldito tanto é aquele que está fazendo e faz de qualquer maneira, como aquele que poderia estar fazendo e não faz nada. Isso é muito sério. Por isso é importante saber o que é que Deus me chamou para fazer no reino. Na casa dele, as coisas dele,
todos podemos servir de alguma maneira, amém? E isso também, irmãos, é algo do reino. Coisas como leitura da palavra, coisas como oração, essas coisas fazem parte do reino. Isso é uma prioridade. Isso vai tomar toda a nossa vida e todo o nosso dia? Parte. Estou dizendo que essas coisas têm que vir primeiro. Antes de você fechar um contrato de trabalho, você pensa no dinheiro ou você pensa na família? Qual que é a prioridade do reino? Família. Antes de você fechar um compromisso, você pensa na igreja ou você pensa só na diversão? Qual que é a sua prioridade? Reino de Deus. Você está entendendo? Pode parecer não normal isso, e você pode não concordar, mas é o que a palavra diz. No que diz respeito à leitura bíblica e à oração. Faz uma semana que eu não leio a Bíblia. Nossa, mas eu preciso ler esse negócio aqui da escola, eu preciso ler esse negócio aqui. Mas você preencheu o seu tempo de leitura com coisas que não são do reino. Então são prioridades. Oração, a gente fala com tanta gente e a gente não tem tempo para falar com Deus. Um exemplo de coisas do reino que estão aqui. Agora, tem a segunda coisa que eu citei aqui, que tem a ver com justiça. O que seria a justiça? Tulhão, vem cá. Me ajuda agora. Vamos ver se a gente consegue colocar essas bolinhas aqui dentro. Não, mas vamos de uma maneira mais ignorante. Isso. Olha lá. Ok? As bolinhas, rapaz. Coube aqui? Então aqui eu tenho, obrigado, Tulhão. Eu tenho aqui o reino, né? E a gente fecha aqui. Eu tenho o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Se eu tivesse colocado as bolinhas primeiro, eu conseguiria colocar depois a bola branca? Porque a justiça ia tomar todo o meu tempo e toda a minha vida. Vamos ver o que é a questão da justiça. Primeiro, irmãos, alguns textos que vai falar de justiça, que está mais presente do que a gente imagina. Em Mateus 5,6, Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar: bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, mais que felizes os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5,6. Mateus 5,10 diz assim: perseguidos por causa da justiça. Nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Mateus 5,20 diz assim: que não adianta ser justo só de aparência, como, por exemplo, os hipócritas e fariseus. Justiça, irmãos, está relacionada às coisas corretas, às coisas que nós precisamos cumprir, a obrigações que são de responsabilidade, que nós não podemos fugir delas. Lá em João 7,24, como podemos saber o que é justo e correto? Jesus nos ensinou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Lá em João 16,8, diz que o Espírito Santo, foi a palavra de domingo, nos convenceria o quê? Do pecado? Oi? Do pecado, juízo e justiça. João 7,24 vai falar para a gente julgar de acordo com a reta justiça. E João 16,8 vai falar que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Colossenses 4,1 vai falar assim: se você tem um negócio, seja justo com seus empregados ou fregueses. Irmãos, primeiras coisas do reino: família, igreja, disciplinas espirituais, oração, coisas que nós temos que cuidar, nós temos que priorizar. O que vem depois de justiça? Obrigações, como trabalho, nós vamos ver aqui, como coisa do dia a dia, nossa saúde, nossos relacionamentos. Então aqui Colossenses vai falar para a gente ser justo, não tratar um funcionário e não tratar, por exemplo, um freguês. Ser justo, não roubar. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22, diz assim: se você é empregado, seja honesto também com quem? Com seu patrão. Então a justiça está relacionada a essas coisas que vêm em segundo plano. Lá em Romanos 13, versículo 7, vai falar: pague os seus tributos, pague os seus impostos, pague as suas contas, seja justo com aquilo a palavra que você empenhou, seja fiel.
Romanos 13:8 vai falar na sequência, quite suas contas. Malaquias vai falar, entregue o seu dízimo. Lucas 20:25 vai falar, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, a prioridade é família, a prioridade é tudo aquilo que eu falei para você, é a nossa vida espiritual. Em segundo plano, irmão, dentro dessas prioridades, nós vamos encher a nossa vida com a questão de trabalho, com as responsabilidades, honrar os nossos compromissos, que são obrigações, que vai nos garantir sustentar a nossa família, que vai nos garantir ter as coisas que vão ser acrescentadas. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que coloca o trabalho à frente da família. Tem gente que é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Tem gente, amados, que não prioriza o cuidado da sua saúde, que não se relaciona, porque não tem tempo, porque a sua vida está cheia. Mas o Senhor quer que tenhamos qualidade de vida, amém? Aqui na igreja, irmão, você não vai aprender só a orar, você não vai aprender só do plano de salvação, você não vai só ouvir que você tem que ser batizado, mas você vai ouvir também que você tem que estudar para ter uma vida melhor, que você tem que trabalhar, que você tem que pagar suas contas, que você tem que honrar seus compromissos, você tem que ser justo. Não adianta estar aqui na igreja levantando a mão para o céu, priorizando o reino de Deus, mas eu sou caloteiro, eu sou injusto, eu sou infiel com as pessoas. Eu julgo as aparências das pessoas, eu sou racista, eu pratico bullying, porque isso não é o comportamento de alguém que está na presença de Deus, amém? Então nós temos que buscar também a justiça. Como é que tem sido seu comportamento no trabalho? Como é que tem sido seu comportamento no cotidiano, nos relacionamentos? Como é que tem sido o seu cuidado com a tua saúde? Ore primeiramente a Deus, fala, Deus, me cura de toda enfermidade, mas também seja responsável e busque a quem você precisa buscar para saber se você está bem. Amém? Se prepare para o dia de amanhã, se prepare para a sua velhice, né? Ontem até mencionando mais uma vez que o pastor tinha nos ensinou, falando, nós estamos preparados para quando os nossos pais envelhecerem. Será que nós estamos preparados quando eles não tiverem condições de cuidar de si, a gente poder colocar dentro da nossa casa? Nós temos estrutura financeira para isso, nós temos estrutura emocional para isso, nós estamos preparados, isso tem que ser prioridade na nossa vida, mais do que a diversão, mais do que seu carro novo, mais do que uma viagem, né? São coisas, prepare para o seu futuro. Lá em Provérbios vai ensinar ao jovem, primeiro prepare a sua lavoura, esteja pronta lá a plantação e depois constitua a família, é uma prioridade, amém? E aqui segue a segunda coisa que vai ser nos ensinado. E a terceira coisa é o quê? As demais coisas, irmãos, representadas aqui por esse arroz, será que cabe aqui dentro? Né? Se você for colocando aqui, irmão, e for sacudindo, ele vai entrando, a gente vai encontrando tempo, a gente vai encontrando lugar dentro das nossas responsabilidades, dentro do nosso dia a dia. Amém? Se você... As coisas vão se ajustando, às vezes você não tem tempo para uma viagem, mas conforme você vai colocando as coisas no tempo correto, elas vão se ajustando, amém? Aqui como é que vai ficando legal. E vai entrando. Tem que ajustar, tem que programar. Às vezes tem que renunciar a algumas coisas para a gente ter o nosso lazer, para a gente ter a nossa diversão. E por aí vai, até completar tudo, amém? E aqui eu ainda consigo ter as coisas de Deus. Eu consigo agregar tudo aquilo que é bom para mim. Então, a ordem das coisas vai afetar a nossa qualidade de vida. Às vezes a gente está buscando primeiro as coisas que são supérfluas. Eu vou colocar a terceira, que é as coisas que serão acrescentadas, que Jesus fala aqui. Necessidades pessoais, como comer, beber, vestir, moradia, alimentação, vestuário, lazer e outras coisas. Aqui entra celular, lembra? Celular. Netflix. O que mais? Tocar violão. Ficar jogando bola na rua, o que mais? Ir no cabeleireiro, talvez, para algo que a gente sente bem, cuidar da aparência, gastar o dinheiro com uma roupa, com algo que é mais supérfluo. O que vem em primeiro lugar é o reino de Deus, amém? Nós nunca podemos investir em coisas
menores, do que mais nós investimos na nossa família, do que mais nós investimos na obra de Deus, mais nós investimos naquilo que é tempo de Deus nas nossas vidas. E aí depois disso nós vamos investir no trabalho, nós vamos investir os nossos esforços, irmão, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, e depois nós desfrutamos disso. Nós vamos comer no restaurante, que você gaste 300, 400, não sei quanto você quiser gastar no restaurante, irmão. Mas você tem que gastar um valor que seja do seu nível, do seu tamanho. Às vezes a gente passa tanta dificuldade, a gente passa tanta restrição, que de repente você pega o seu salário, a primeira coisa que você pensa assim, eu vou extravasar, vou lá no rodízio, porque eu não sei quando que eu vou ter essa oportunidade de novo. Nós pensamos logo gastar naquilo que a gente quer, do que pensar, eu vou honrar a casa do Senhor, eu vou cumprir com as minhas obrigações lá dentro de casa. Não, eu saio para comprar aquilo que o meu coração está pedindo, irresponsavelmente. E aí depois, eu não entendo porque há treta lá dentro de casa. Eu não entendo porque eu não sou abençoado. Sabe por quê? Porque não tem prioridade de Deus na sua vida. Sabe? Eu não entendo porque a minha esposa não fala comigo. Eu não entendo porque meu marido não me procura. Eu não entendo porque eu não consigo guardar versículo na mente. Eu não entendo porque eu não tenho dinheiro para aquilo. Mas dinheiro para assistir o jogo do Corinthians tem. Dinheiro para... Eu não tenho condições de sair daqui, atravessar o bairro para buscar o irmão, vou gastar gasolina. Mas se você tiver que ir lá na casa do irmão, lá na outra cidade para jogar videogame, vai. Você está entendendo que são coisas do dia a dia, são coisas básicas? Eu priorizo o meu tempo de descanso que vem dentro dessas coisas, de todas as coisas que serão acrescentadas, irmãos. E eu falo, eu não vou brincar com meu filho porque eu preciso descansar. Eu não vou fazer aquilo na igreja porque eu preciso descansar. Isso é prioridade, irmão? Deus separou um dia de descanso para mim e para você, amém? Só que hoje, lembra das coisas que são acrescentadas? Nós trabalhamos o nosso dia de descanso. Está certo isso? Nós trabalhamos sábado, nós trabalhamos domingo, nós trabalhamos de dia, nós trabalhamos de noite. Onde é que está a família? Onde é que estão as coisas do Senhor? Porque nós priorizamos o quê? As outras coisas. E aí vai chegar o momento da nossa vida, irmão, que não vai caber, que não vai suportar, e alguma coisa vai ficar de fora. Sabe o que fica de fora? Não tenho tempo para ir na igreja. Não tenho tempo para estar com os meus filhos. Não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Não tenho tempo para isso. E quando falta alguma coisa, irmão, isso é perigoso para nossas vidas. E quando a gente perceber, isso já é tarde demais. Você está entendendo essa palavra? E o Senhor, Ele quer encher a nossa vida, Ele quer encher você de satisfação, de contentamento. Pode até ser que chega no final do dia, irmão, você não consiga colocar mais nada. Você, pessoa, poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo outro, mas o que falta fazer aqui seja algo supérfluo. Irmãos, é melhor chegar no final do seu dia e você se lamentar porque, cara, eu poderia ter 1 hora a mais para dormir. Cara, eu poderia ter assistido um episódio a mais da série. Cara, eu poderia ter jogado uma partida a mais de futebol. Cara, eu poderia ter ficado um pouquinho mais conversando com os meus amigos. Mas, irmão, que nunca falte na sua vida o seguinte: cara, eu poderia estar na presença de Deus. Cara, eu poderia estar na presença da minha família. Cara, como eu queria ter meu filho comigo. Cara, como eu queria ter minha mãe comigo. Mas eu não posso porque eu estou no trabalho, eu estou no lazer, eu estou fazendo aquilo outro. E a minha vida está definhando. E aí eu ando ansioso, porque eu queria tanto colocar alguma coisa que eu não consigo mais, porque não cabe. Meu tempo está ocupado. Ocupado com o quê? Com coisas menores que deveriam vir depois. Amém? E o tempo que eu falo vai além do relógio. Tem a ver com o nosso coração. Lucas 12, versículo 34, diz assim: onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. É a sua prioridade. Lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo.
Sintomas de uma pessoa ansiosa, algumas pessoas falaram algumas coisas. Uma delas era o quê? Comer. Não é? Outra coisa era o quê? Ruim está relacionado a comer, né? Ainda, né? Mas aqui está falando, o reino de Deus não é comida nem bebida. Tem gente que tem crise, ó, não é assim? Bebida. Mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria. Irmãos, amanhã eu tenho uma entrevista. Eu fico ansioso? Não, fico alegre. Fico feliz. Glória a Deus pelo dia de amanhã. Amanhã eu tenho um problema para resolver. Eu vou ficar ansioso? Não. Eu fico em paz, porque o Senhor é a minha justiça. O Senhor é comigo. E aí então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de encher a pança para tentar suprir minha ansiedade e vou desfrutar disso de uma outra maneira. Vem cá, meu bem, vem cá, minhas crianças, vem cá, que não sei o que tem. E eu não sei como é que você, mas se você vai fazer uma prova, irmão, às vezes você precisa fazer o quê? Estuda o máximo que você puder, mas um pouquinho antes da prova você faz o quê? Relaxa, não é assim? Senão você vai lembrar da última coisa que você leu, mas você não vai lembrar nada mais antes disso, não é verdade? Então o que você faz? Relaxa, senta, dá uma respirada, dá uma caminhada, não é assim que funciona? É quando você estiver diante da prova, você consegue lembrar das coisas. Então, pare. Ah, tem uma atividade lá, eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Calma o teu coração, irmão. Vem desfrutar da presença de Deus. Vem ouvir uma palavra de verdade. Para um pouquinho. Vai passear com a tua esposa. Para um pouquinho. Senta com o teu filho, pergunta o que ele quer. Para um pouquinho e pergunta para o teu marido o que é importante para ele, o que você quer fazer. Pare um pouquinho, pergunte para a sua esposa o que nós vamos fazer, o que você quer, ou pare para observar. E olha uma coisa que se a gente ler aqui, que Jesus fala que ninguém faz. Ele vai falar assim, observe o quê? Os pássaros. Observe os lírios. Quem é que faz isso hoje, irmão? Quem é que fica olhando o passarinho? O máximo que você faz, aquele dia que você quer dormir, ele fica na janela lá, e você fala, misericórdia. Quem já parou para desfrutar? Tem gente, irmão, que para desfrutar do canto de um pássaro, coloca dentro de uma gaiola, porque ele não tem tempo para ir no mato ver o bicho cantar. Não é verdade? A gente tem que contemplar. Eu digo para nós, eu me incluo nessa palavra, quantas vezes você já contemplou aquilo que você tem em casa? Quantas vezes você olhou para sua esposa e contemplou a beleza dela? Quantas vezes você já olhou para o seu marido e contemplou, tentou muito, se esforçou demais para encontrar alguma beleza nele? Né? Você acordou de manhã, sua mãe está lá, né, numa idade, o seu avô, e você falou assim, nossa, olha só, preciso lembrar desse rostinho, preciso lembrar desse abraço, preciso desfrutar dessa presença. Nós não contemplamos, e Jesus, ele ensina, olha, os relacionamentos hoje, os namoros, irmãos, é aquele namoro que eu costumo dizer, pentecostal, né? É imposição de mãos, o fogo que sobe e desce, falando em línguas o tempo todo, sabe? Aí depois casa, irmão, não sabe do que gosta, não é assim? Não tem diálogo, não conversa. Pessoas que se conhecem, adolescentes se conhecem, achou alguém bonito, me dá seu telefone, me dá o WhatsApp. A primeira coisa que ela escreve é, manda nude. É verdade. A pessoa troca 5, 6 palavrinhas, manda uma foto sua sensual. O que você gosta de fazer? Como é que é? Irmãos, isso é o ápice da intimidade. Isso aí é a cereja do bolo. Gostoso você saber, tem casal que segura na mão, irmão, não sei se você já parou para pensar, se segura na mão da sua esposa, ela muda do jeito que segura na mão, às vezes nunca pensou, porque se segura na mão da esposa que nem segura na mão de um amigo, que nem o pastor segura na mão do seu irmão, segura, a mulher, às vezes ela gosta de trançar os dedos, às vezes ela não gosta de trançar os dedos, às vezes não sabe nem como é que segura na mão da nossa esposa.
A gente não sabe o que o nosso filho gosta de comer. A gente não sabe o que o nosso filho quer ser quando crescer, porque a gente não contempla mais. A gente compra um brinquedo que a gente viu na televisão e a gente dá para o nosso filho sem saber se ele gosta. Porque a gente não contempla, a gente não olha. A gente não para na casa de Deus para contemplar e falar assim, Senhor, o que eu posso fazer nesse lugar? Mas a gente chega e fica olhando, Senhor, olha só o que estão fazendo nesse lugar. Contemplar, olhar, sentir cheiro. Às vezes a esposa prepara aquele jantar gostoso. Ela assistiu o MasterChef, ela está empolgada. Gente, janta gostosa, irmão, é de quarta-feira. Terça-feira se inspiram. Da terça que sai, senão vai sair 2 horas da manhã. Quarta-feira chega em casa, é garantido comida boa. Ela preparou. Ela coloca lá um tal de um óleo de gergelim. Ela coloca lá um negócio que você nunca viu na vida, porque você não está acostumado. Aí põe aquele prato, ela monta lá um prato gourmet. O cara vem, mistura tudo igual um cavalo, come. Ele não sente o gosto, nem se tinha amendoim no negócio, não contempla, né? Para, dá uma olhada, tenta decifrar o que é aquilo, né? É difícil, mas contemplar, olhar. Chega na igreja, parece o Usain Bolt, chega lá e corre aqui, olha para o lado, vê se tem alguém, olha o teu irmão, olha no olho dele. Você sabe qual é a cor do olho do Vantes? Qual que é o seu olho, Vantes? Castanho. É mel? Né? Olha para o teu irmão, observa ele, o ame, sabe? Elogie, né? Olha Nice, que cabelo bonito que ela está hoje, irmão. Olha só, voaçado, natural, coisa, né? Olha, bonita, né? Lá em Cantares, né? Lá, o autor ele fala assim, que os seus cabelos são como se tivesse descido um rebanho de ovelha assim, sabe? Tudo aquela coisa assim. É o que diz lá, irmão. Observa. O irmão está orando, que é doido para casar, mas não olha a irmã. Ou olha o que não deve olhar. Vê a aparência, mas não vê atitude. Não vê caráter, não vê firmeza. Né? Vê de pé lá no fundo, mas não vê ajoelhado aqui na frente. Sabe, irmãos? Porque a gente não contempla mais. Porque a gente está tão cheio de coisa, irmãos, que a gente não aguenta mais. E sabe o que mais a gente precisa, irmão? A gente precisa que o Espírito Santo ele governe tudo na nossa vida. Que o Espírito Santo ele domine sobre aquilo que é do reino, porque aquilo que é a igreja pode ser, em vez de ser uma bênção, pode ser uma maldição na sua vida. Porque a família que deveria ser uma bênção pode ser uma desgraça na sua vida. O trabalho que deveria ser provisão do Senhor, ele pode roubar tudo de você. Irmão, se o Espírito Santo não tiver em tudo em nós, irmãos, nós estamos perdidos. E aquilo que falta, que a gente acha que falta, tem que ser preenchido com a presença de Deus. E a partir daí, irmão, não sobra mais nada. Amém? Tulião, fecha aqui, senão vai ficar feio, não vai falhar. Fecha, pode forçar. Esse arroz é de amanhã do almoço. Amém? Obrigado, Tony. E aqui, ó, é tudo que você precisa para hoje. Amanhã tem que encher de novo. Amém? Amanhã, quando você acordar, você vai decidir o que você vai colocar primeiro na tua vida. O que é reino de Deus? Família, tua vida com Deus, a igreja. Aí depois você vem, trabalho, saúde, relacionamento. Aí você vem com outras coisas, comida, bebida, dormir, não é assim? Porque nós perdemos a presença de Deus por conta de moradia, por conta de comida, por conta de relacionamento, por conta de saúde, por conta de trabalho. E depois, irmãos, nós não conseguimos mais recuperar. E você confirma, irmãos, que Deus ele cuida de você, amém? Lá em Mateus 10, versículo 30, diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem nada na tua vida que o Senhor não saiba, não tem nada na sua vida que o Senhor não se preocupe, irmãos. Tudo o Senhor, ele cuida de você.
Não se preocupe, não fique ansioso com coisas pequenas, mas ore a Deus. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não ande ansioso pelo teu casamento. O Senhor está cuidando de você. A minha preocupação e a tua preocupação é que as coisas estejam na ordem certa na nossa vida. Não ande preocupado com o trabalho. Se preocupe com o trabalho amanhã, quando você tiver que estar trabalhando. Aí você tem que fazer direito, aí você tem que ser justo, amém? Depois, aí é só consequência. Mas o Senhor tem cuidado de vós. Eu queria que a gente orasse nessa noite, irmãos, e pedisse ao Senhor sabedoria, pedisse perdão. E eu queria inclusive pedir algumas coisas para você. Quando você chegasse aqui na igreja, queria que você, se puder, desligue seu celular, que você não jogue nada aqui de celular aqui dentro, porque se você está aqui, irmão, é por conta de Deus e por conta da comunhão dos irmãos. Sabe, faça isso, não é uma lei, não é obrigatória, eu não vou ficar apontando o dedo, e você não ponte o dedo para ninguém, mas tenha bom senso, cada coisa a seu tempo, o que é de Deus é de Deus. Porque às vezes eu venho para a igreja, irmão, porque eu não quero ficar na minha casa. Então resolva as coisas na tua casa e venha para a igreja. Tá aqui, esteja de coração inteiro na presença de Deus. Tá aqui, você não está aqui para trabalhar. Você está aqui para servir. Amém? Ninguém é funcionário de ninguém aqui, irmão. Nós somos servos de Deus. Você está na tua casa, lá não é lugar de trabalhar não. Lá é lugar de estar com a família. Amém? Você está no trabalho, lá não é lugar de ler a Bíblia não. Lá é lugar de trabalhar. A não ser que seja no tempo seu. Lá não é lugar de relacionamento. Lá não é lugar de lazer. Lá não é lugar de joguinho. Porque lá é lugar de trabalho. Na sua vida financeira, irmão, aquilo lá é do Senhor, é do Senhor. Aquilo lá é do governo, é do governo. Desfrute daquilo que é seu. Da melhor maneira. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E eu queria, se possível, a equipe, tem como a gente fazer um fundo aqui para a gente orar. Você pode ter um tempinho de orar ao Senhor, de pedir perdão ao Senhor. Talvez essa conta aqui não feche. Talvez você olhe aqui na sua vida e fale, nossa Deus, como coube coisa ali. Como é que eu vou arrumar tempo para ajeitar tudo isso? Prioriza aquilo que é importante. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vocês fiquem livres ou fazer só o fundo ou louvor, tá bom? A gente vai encerrar o culto. Eu queria relembrar com você essa palavra, eu queria que você me ajudasse para ficar bem gravado. Nós começamos com o pote vazio, não foi? Qual foi a primeira coisa que foi colocada aqui dentro? Jesus, Ele é a base de tudo. Só no teu coração e pergunte para você mesmo, Jesus tem sido a base de tudo que eu vou fazer? Quando você vai se relacionar, Jesus é a base do seu relacionamento? Ou a base do seu relacionamento é a diversão? Você está brincando com a pessoa com que você está se relacionando? Amém? Depois é o que? As coisas do reino. Família, igreja, ok? Oração, leitura da palavra. E depois, justiça. Seja correto, seja justo, honre os teus compromissos, faça o que tem que ser feito, mesmo que isso te traga dor, mas honre a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ao homem o que é do homem, ao patrão o que é do patrão, ao funcionário o que é do funcionário, ao cliente o que é do cliente, e ao inimigo o que é do inimigo. A Deus o que é de Deus. E por último, desfrute da tua prosperidade, do dinheiro que está te sobrando, do tempo que você sobra. Vai para o cinema, vai passear, compre o que você puder,
E Deus vai ficar muito feliz, Ele vai se alegrar da tua prosperidade, que é a vontade dEle, amém? Mas cuide com o teu coração, que o teu coração esteja no lugar certo. E eu queria que você orasse, sugerir 10 esse tempo, esse tempinho, 5 minutinhos antes da gente terminar o culto. Você vai orar ao Senhor, e você vai pedir primeiramente para Jesus entrar na tua vida e ser a base de tudo, amém? Talvez você não consiga pegar isso aqui, irmão, ou esse pote, você despejar tudo fora, mas vai ter que dar uma sacudida para as coisas ajustar aí, amém? Você pode orar, peça perdão a Jesus, fala, Senhor, eu tenho priorizado tantas outras coisas. Mais uma coisa, uma lição de ontem que nós aprendemos. Sonde, quando você começa, como é que ele fala, que o pastor falou? Tem o quê? Né? Quando você começa, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Meu bem, vem aqui, você fala, não, eu não posso, eu tenho o quê? Ou vamos fazer aquilo, não posso, eu tenho o quê? Quando se tem o quê, começa a ser uma frequência na sua vida, pode ser que alguma coisa esteja errada. Deus fala, vem para minha casa, meu filho. Você fala, não, eu tenho o quê? Eu tenho que descansar, eu tenho que comer, eu tenho que estar com meus amigos, eu tenho que estar com minha família. Pense nas prioridades. Quando alguém te falar alguma coisa, você fala assim, eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que priorizar aquilo que é do Senhor, eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar os meus compromissos, e depois que eu fizer tudo isso, agora sim, vamos brincar, vamos fazer, vamos nos divertir, porque isso aí é bênção do Senhor para nossas vidas. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Deus, porque temos negligenciado o tempo precioso da vida que o Senhor nos deu. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, para que o Seu nome fosse glorificado, Senhor, e nós não temos glorificado o Seu nome em tudo, Senhor. A nossa vida, Pai, muitas vezes nós temos usado de uma maneira errada, diferente daquilo que o Senhor planejou. Temos andado ansiosos, Senhor, preocupados, ó Senhor, por coisas que não dependem de nós. Mas nessa noite restaura a confiança da tua igreja, Senhor, restaura a confiança de cada família aqui, Senhor, que possamos descansar e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes sentimos que o Senhor nos abandonou, sentimos que as coisas saíram do controle, mas a tua palavra nos ensinou essa noite, que nem um fio da vossa cabeça está fora da contagem de Deus. Ele conhece cada detalhe, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada problema, cada situação. Não esteja preocupado com o dia de amanhã, desfrute da presença de Deus hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se teremos o nosso filho, não saberemos se teremos nosso pai, não sabemos se estaremos na presença do Senhor. Então desfrute hoje, peça perdão, confesse a Deus os seus pecados, peça perdão a Ele. Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, através dessa palavra. Nós viemos na tua casa e cantamos, queremos ser cheios, oramos, queremos ser cheios, Senhor, mas sendo que não há espaço mais para a tua presença na nossa vida, porque nós priorizamos o vício, nós priorizamos o desejo da carne, nós priorizamos tanta coisa, Senhor, mas nós não priorizamos a tua casa, nós não priorizamos aquilo que é do Senhor, do teu reino. Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda, que possamos desfrutar, ó Senhor, da prosperidade do Senhor, que nada nos seja roubado, mas que possamos viver, ó Senhor, uma vida plena, Senhor, uma vida na tua presença, ó Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, no nome de Jesus. E agora eu queria que você se alegrasse na presença de Deus, que você declarasse ao Senhor, profetiza, dizendo, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu entrego as minhas preocupações, eu lanço as minhas preocupações sobre o Senhor, eu coloco a minha ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Coloca aí aquele familiar que tem te dado trabalho, aquele filho, aquele marido, aquela esposa, coloca agora diante do Senhor as tuas preocupações, o teu trabalho ou a falta de trabalho, joga isso sobre ele. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar essa noite. Contempla a obra do Senhor nessa noite na sua vida.
Que você possa olhar para o pássaro, que você possa olhar para o lírio do campo, e você possa perceber que eles não trabalham, e não tem ninguém que se veste ou vive melhor do que eles. Mas o Senhor não está falando de pássaro, o Senhor não está falando de plantas, o Senhor está falando de você, meu irmão, minha irmã. O Senhor se preocupa com a tua vida, o Senhor está preocupado com você. Ele quer que você sorria novamente, o Senhor quer que você desfrute da sua vida. O Senhor quer que você desfrute do dinheiro que Ele te permitiu que você ganhasse. O Senhor quer que você desfrute da família que Ele te deu. O Senhor quer que você desfrute do ministério que Ele deu para você. Não abra mão disso, não jogue isso fora. O Senhor quer que você desfrute do tempo que ainda lhe resta. Senhor, no nome de Jesus, toma, Senhor, nossa ansiedade, toma nossas preocupações. O dia de amanhã te pertence, Senhor. A mim cabe te adorar nessa noite, ó Senhor. Amanhã não saberemos se acordaremos, ó Senhor. Amanhã não saberemos se o Senhor volta ou não. Portanto, nossa adoração nós apresentamos hoje ao Senhor. E agora eu queria que você adorasse ao Senhor, como se você não tivesse nenhuma preocupação. Você não está preocupado com nada, porque você já lançou isso diante do Senhor. E você vai glorificar a Ele. Você vai falar palavras de adoração. Você vai cantar o Senhor. Você vai desfrutar da presença dEle, do amor dEle, do abraço dEle. Não é o que você tem que resolver amanhã, depois, mas Ele está aqui, amém, igreja? A presença de Deus se faz nesse lugar. Sente a presença do Senhor. Creia nisso que eu estou te falando. O Espírito Santo está aqui. Talvez seja para recolher a tua lágrima. Talvez seja para te entregar um dom. Talvez seja para te dar uma palavra. Talvez seja para te curar. Talvez seja para te abraçar. Desfruta da presença do Senhor. Deixa o Senhor falar com você. Desfruta da presença do Senhor. Você tem um minuto para Ele? Você tem um minuto para Ele? Então desfruta da presença do Pai. Daqui a pouco você vai ter que comer. Daqui a pouco você vai ter que beber. Daqui a pouco você vai ter que dormir. Mas o reino de Deus não é bebida, nem comida. Mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E paz, alegria e justiça, só Ele pode nos dar. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Você consegue adorar? Você consegue falar palavras bonitas para Ele? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você não tem palavra, só escute, desfrute, abraça Ele. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Agradeça a Ele pela vida, pelo respirar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Aleluia. Em teu amor. Aleluia. Curta o processo, irmão. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Desfrute. Que me guarda. O Senhor cuida da sua casa essa noite. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansa. Ele está aqui. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Segura firme, irmão, Ele nunca te deixou, nunca te deixará. Aleluia. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Confiamos em Ti, Deus. Descansamos no Senhor. Se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei conforto em teu amor. Obrigado por isso, Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele cuida de você. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso, irmãos. Em teus braços é o meu descanso. Confesse, declare isso. Em teus braços Aleluia. é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Espírito Santo. Obrigado pela família. Nosso futuro está em Ti, Senhor. Aleluia. Eu descanso em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti, Senhor. Amor igual no mar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que quando começarmos a ficar ansiosos, que a presença do Teu Espírito Santo nos envolva. E que o Senhor possa falar no ouvido de cada um aqui. Calma, filho, eu estou aqui. Eu tenho cuidado de você. Eu já preparei os livramentos, as bênçãos. Eu tenho todas as saídas dessa vida. Gaste o seu tempo desfrutando na minha presença. Desfruta do abraço do Senhor. Desfrute da tua família. Desfrute do seu namoro. Desfrute do seu noivado. O Senhor tem cuidado de você. Relaxa. Relaxa. Há conforto nos braços do Senhor. Braços é o meu descanso. Seja verdadeira essas palavras. Em teus braços é o meu descanso. Seja sincera a sua oração nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Recebe essa adoração nessa noite, Deus. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o começo, o Senhor é o fim. O Senhor é a base da minha casa, o Senhor
é o nosso futuro, Senhor. Nos ensina a cada dia a confiar em Ti, Senhor. Que possamos relaxar, descansar, desfrutar, contemplar. Aleluia. Aleluia. Para a gente encerrar, adora Ele com uma salva de palmas, glorificando. Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tua igreja te adora. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Amanhã talvez você não vai trabalhar. Desfrute. Amém? Pode acender a luz para a gente encerrar. Contemple tudo que Deus tem dado para você. Amém? Até sobre os desafios, foque os desafios. Porque cada desafio que se levanta na sua vida, esse desafio que você tem que vencer é a prova da tua vitória, que se não tiver ele, você não vence. Amém? Então vamos desfrutar, vamos curtir, vamos relaxar. Fala para o seu irmão assim, relaxa. Relaxa. Contempla. Olhe no seu irmão e procure alguma coisa bonita. Espera aí. Olha no seu irmão. Procura uma coisa bonita. Fala assim, irmão, né, irmão. Amém? Deus abençoe. Quem está nos visitando? Você só dá um tchauzinho. Eu estou vendo as meninas pela primeira vez ali. Deus abençoe. Sejam bem-vindas, tá? Tem mais alguém? Acho que não. Sejam bem-vindas. São especiais. Não, então, gente, vocês são de casa. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo na Tua presença. Sem se preocupar o que vai acontecer daqui a pouco. O importante é o que está acontecendo aqui agora, Senhor. Amanhã o Senhor já preparou o dia de amanhã. Obrigado por desfrutarmos desse tempo na Tua presença, Senhor. Possamos desfrutar dos relacionamentos, desfrutar do nosso namoro, do nosso casamento, dos nossos filhos, ó Senhor. Que nós possamos desfrutar da Tua criação, que manifesta a Tua glória, Senhor. Pai, nos torna sensíveis à Tua criação, aquilo que o Senhor fez em nós, a Tua obra, Senhor. Que nós possamos ser gratos a tudo isso, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Que nós possamos cada dia colocar sobre o Senhor a nossa ansiedade e que possamos desfrutar da Tua presença, Pai. Muito obrigado, abençoa cada família, cada pessoa aqui nesse lugar, Senhor, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, sejam cheios da Tua presença, e assim serão cheios de paz, de justiça e de alegria, Senhor. Pai, nós Te louvamos, nos leva em paz para os nossos lares, em segurança, Pai, para a nossa casa, eu oro no nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado, Deus abençoe, bom descanso você amanhã aqui. Descansa, bom trabalho para quem vai trabalhar, que o Senhor te abençoe sempre, amém?